Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma aula que chega aqui ao nosso canal dedicada a conteúdos e informações da área da saúde. Então, neste vídeo, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Sistema de Informações de Agravos de Notificação, o nosso querido SINAM. Se você não é inscrito, se inscreva, ajude o nosso trabalho a continuar crescendo aqui no YouTube. Lembrando que todas as informações que você vai ler, que você vai escutar nessa aula, foram retiradas do portal SINAM do Ministério da Saúde. Ao final da aula eu vou detalhar aí a fonte e o link que eu utilizei para que você também possa acessar na íntegra esse material. Então, vamos iniciar falando da ficha de notificação. Então, a primeira informação que temos aqui é que as unidades federadas deverão utilizar um modelo padrão, um modelo criado pela Secretaria de Vigilância do Ministério da Saúde. A ficha de notificação ela deverá ser impressa em duas vias pré-numeradas. Então, é importante ficar atento a cada detalhe. Essas informações caem naquelas questões do tipo julgue os itens abaixo. Item 1. As unidades federadas devem utilizar modelo próprio de cada unidade. Não, o modelo é padronizado pelo Ministério, seria um item errado. Item 2. A ficha de notificação deverá ser impressa em 3 vias pré-numeradas. Olha aí, item errado, são somente 2 vias. Então, a gente vai fazendo a leitura, vai fazendo essa interpretação para que possamos fixar e diminuir a chance, a probabilidade de que a banca venha a nos confundir em uma questão que siga esse caminho. Então, são 2 vias. A primeira via deverá ser enviada pela unidade de saúde para o local, no qual será feita a digitação, caso a unidade de saúde não seja informatizada, e a segunda via deverá ser arquivada na própria unidade de saúde. Então, imagine aí uma unidade de saúde que não é informatizada, aí ela envia essa primeira via para um setor da Secretaria Municipal que é responsável, na verdade, por essas notificações. Então, essa é a primeira via. A segunda via é arquivada na própria unidade de saúde. Então, vamos lá, não vamos esquecer 2 vias. Essas fichas de notificação têm modelo padronizado pelo Ministério da Saúde. Caso a unidade federada opte por não trabalhar com a ficha de notificação pré-numerada em 2 vias, as informações preenchidas na ficha de notificação deverão ser transcritas para o cabeçalho da ficha de investigação do respectivo agravo notificado. A impressão, a distribuição e o controle da ficha de notificação pré-numerada para os municípios é de responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde, podendo também ser delegada para o município. Então, vamos lá. Questão do tipo: quem é responsável pela distribuição, controle e impressão das fichas de notificação pré-numeradas aos municípios? Aí você vai marcar Secretaria Estadual de Saúde. Somente a Secretaria pode fazer essa impressão, essa distribuição e esse controle? Não. Pode ser, sim, delegada para o município. Ok? Ficha de notificação é o nosso primeiro tópico dessa aula. A qualquer momento você aperta pause, lê no seu tempo, no seu ritmo e depois volta para cá, tá bom? Ainda sobre as fichas, a distribuição, o controle da ficha de notificação pré-numerada para as unidades de saúde e outras fontes notificadoras é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. Ok? A importância na utilização de fichas de notificação pré-numeradas consiste em quê? Em evitar
que haja sobreposição de fichas de notificação de dois casos diferentes que tenham os mesmos campos-chave identificadores do registro no sistema, né? Imagine aí, né, que eles têm o mesmo número, data de notificação, município de notificação e agravo. Por isso mesmo, essas numerações, né, já vêm pré-estabelecidas para que esses casos não sejam sobrepostos, tá bom? Vamos lá, ainda sobre a numeração. Esse fato ocorre quando a digitação dessas fichas de notificação, que apresentam os mesmos campos-chave, identificadores do registro, é realizada em dois computadores diferentes. Ao ser realizada a transferência desses dados para o computador central do município, as informações da ficha que forem transferidas em segundo lugar irão sobrepor as informações da primeira ficha, né, que foi transferida anteriormente, o que vai acarretar em perda de informações. Por isso, a importância da utilização dessas fichas de notificação com numerações já pré-estabelecidas. Então, esse tópico, esse trechinho aí do manual do Sinan, se deteve a entrar um pouco mais em detalhes sobre essa numeração. E como eu já vi caindo em mais de uma questão durante essa minha caminhada de estudos e resolução de problemas, tanto para mim quanto para eu colocar aqui no canal, eu vi esse tipo de informação sendo cobrada, por isso também achei importante trazer para cá, para esse nosso estudo. Tá bom? Vamos lá. A ficha de notificação deverá ser utilizada para, vamos lá, notificação negativa, né, quando não há algo a ser notificado. Temos também a ficha de notificação individual de casos suspeitos ou casos confirmados dos seguintes agravos de notificação compulsória. Então, temos aqui diversas doenças e agravos de notificação compulsória, né, citadas nessa nossa enumeração. Temos carbúnculo ou antraz, cólera, coqueluche, dengue, difteria, doença de Chagas, que são os casos agudos, a doença de Creutzfeldt-Jakob, doença meningocócica e outras meningites, eventos adversos pós-vacinação. Eu estou fazendo a leitura aqui só para a gente dar aquela revisada rápida, aquela pincelada, tá bom? Porque não é o nosso objetivo aqui específico dessa aula adentrar nas doenças e agravos de notificação compulsória. Então, vamos lá, vou caminhar, vou riscar aqui para a gente não se perder. Febre amarela, febre do Nilo, febre maculosa, febre tifoide, antavirose, hepatites, influenza por novo subtipo, botulismo, leishmaniose visceral, leptospirose, malária em área não endêmica, paralisia flácida aguda, né, poliomielite, peste, raiva humana, rubéola, sarampo, síndrome febril ictero-hemorrágica aguda, síndrome da rubéola congênita, síndrome respiratória aguda grave, tétano acidental, tétano neonatal, tularemia e varíola. Nem sei se estão todos aqui, mas temos aqui exemplos de doenças, né, de fichas de notificação individual de casos suspeitos ou confirmados desses agravos aqui citados. Aqui no nosso canal já tem uma aula específica falando sobre essas doenças, né, esses agravos em detalhes, né, que você vai poder acompanhar, vai poder ter uma aula específica, tá bom? Aqui a gente só está num bate e volta bem rápido nesse tópico. Então, tenho aqui a ficha de notificação negativa, de notificação individual. Eu tenho também a ficha de notificação individual de casos suspeitos ou confirmados dos seguintes agravos de interesse nacional. São os acidentes por animais peçonhentos, atendimento antirrábico humano, intoxicação exógena e varicela. Então, também a ficha de notificação de casos suspeitos ou confirmados dos agravos de interesse estadual e municipal e a notificação de surto ou agregado de casos ou óbitos, né? Temos alguns tipos de óbitos aqui. Temos os agravos de origem desconhecida. A notificação desses agravos de origem desconhecida deverá ser realizada por meio de abordagem sindrômica, de acordo com as seguintes categorias: diarreia aguda sanguinolenta, icterícia aguda, febre hemorrágica aguda, respiratória aguda, neurológica aguda,
doença insuficiência renal aguda e outras síndromes. Então aqui eu tenho, né, notificação de surto ou agregado de casos ou óbitos por agravos de origem desconhecida. Aí você vê aqui o que é que se encaixa nesse agravo de origem desconhecida. Estou repetindo demais, né? Mas é isso, a repetição vai nos ajudar a fixar essas informações. Tá bom? Que quando aparecem na prova, né, às vezes é a nossa falta de atenção, a gente acha que nunca viu isso, nunca leu, nunca estudou. Muitas vezes a gente leu, a gente estudou, só que foi tão rápido, né? Só para cumprir uma meta do dia, que aquilo não foi entendido. O teu cérebro nem teve tempo de respirar e analisar aquelas informações. Então não é assim que a gente deve estudar. A gente tem que estudar com quantidade, mas acima de tudo com qualidade. Tá bom? Temos ainda, dentro, né, da notificação de surto ou agregado de casos ou óbitos, além de casos ou óbitos de origem desconhecida, temos os casos agregados, constituindo uma situação endêmica de doenças que não constam na lista de doenças de notificação compulsória, surto de doenças da lista com alteração no seu padrão epidemiológico e casos agregados das doenças que constam na lista de notificação, mas cujo volume das notificações tornem operacionalmente inviável o registro individual dos casos. Quando surto ou epidemia for de agravos que constem na lista, pelo menos 10% dos casos devem ser investigados e cadastrados no SINAM, utilizando o módulo de notificação individual, além de serem coletadas e processadas amostras biológicas para os referidos casos. Então é importante também tirar uma imagem, né, uma fotografia mental aí dessa porcentagem, 10%. Na hora você vai achar, tão pouco, né? Isso aqui está errado, 10%, eu já risco logo 10%, 10%, mas não, 10% tá bom? Vamos lá? A ficha de notificação não deverá ser utilizada para as doenças que não são notificadas, né? Que são notificadas, aliás, somente após a confirmação. Vamos lá. A ficha de notificação não deve ser utilizada para doenças que são notificadas apenas após a confirmação. Então, tenho aqui, nesse início aqui, a notificação de doenças, né, onde você tem casos suspeitos ou confirmados, né, são doenças que só o caso suspeito já exige a notificação, né, como a febre do Nilo, eu estou suspeitando aí do antraz, suspeitando de cólera, de varíola, já tem a ficha de notificação individual. Só que ela não deve ser utilizada para doenças que são notificadas apenas após a confirmação. Que doenças são essas? Por exemplo, AIDS, né, em menores de 13, maiores de 13, ectossomose em área não endêmica, hanseníase, gestação, né, HIV positivo, leishmaniose tegumentar americana, tuberculose, sífilis congênita, sífilis em gestante e as doenças relacionadas à saúde do trabalhador. Acidente de trabalho com exposição a material biológico, acidente de trabalho grave, câncer relacionado ao trabalho, dermatoses ocupacionais, LER, DOR, PAR, pneumoconioses, transtornos mentais relacionados ao trabalho, né? Aqui a lesão por esforço repetitivo, é isso? E aqui, doença ocupacional relacionada ao trabalho, né? Você vai pesquisando essas siglas aí que você vai se aprofundando um pouquinho mais nesses detalhes. Então, essas doenças aqui, agravos, né? Essa ficha não deve ser utilizada nessas situações aqui citadas, porque essas citadas somente notifica-se casos confirmados e não casos suspeitos. Professor, é tanta coisa, é tanta informação, sei. É muita informação realmente. Ninguém disse que ia ser fácil, mas a recompensa vale a pena, que é a tua classificação, é o teu sucesso. Tá bom? Se Deus quiser, ele vai vir, você vai voltar aqui e vai dizer, professor, eu tinha pouco tempo para estudar, mas graças a Deus me organizei, né, superei os meus vícios de TikTok, de Kawaii, de Instagram, que estavam me atrapalhando, e consegui focar aí no meu estudo, nos meus objetivos, e me classifiquei dentro do número de vagas. Vamos lá, acredite, você vai chegar lá, você vai voltar aqui logo em breve para relatar o teu sucesso. Então vamos lá. Voltando novamente, né, a falar sobre a ficha de investigação, as unidades federadas, como a gente já viu, devem utilizar um modelo padronizado, né, específico para cada agravo de notificação compulsória ou notificação de interesse nacional.
Com relação às fichas de investigação de casos suspeitos ou casos confirmados, a numeração deverá ser a mesma da ficha de notificação que deu origem ao caso, devendo ser transcrita manualmente no momento da abertura desta ficha. Ok? As fichas de investigação de casos suspeitos ou confirmados e de surto poderão ser reproduzidas pelos municípios. Então, na hora a banca pode tentar confundir você, né, com a ficha de investigação, a ficha de notificação. Ela pode realmente, são conceitos que, se você não teve a devida atenção, não entendeu o que cada ficha significa e onde cada ficha se aplica, aí você realmente se confunde, né? Como a gente fala aqui no Nordeste, você se corta todinho. Isso? Vamos lá. Preconiza-se para os casos que serão notificados somente após a confirmação, né, como a AIDS, ectossomose, né, uma ficha de notificação específica para cada agravo. Vamos lá, repetindo. Recomenda-se que, para os casos que serão notificados apenas após a confirmação, recomenda-se a utilização de uma ficha de notificação, né, ficha de investigação específica para cada agravo. Eu repito aqui, essa aula se aprofunda nesse sistema de informação da saúde, tá? E se o SINAM vem citado, vem especificado lá no teu edital, então essa aula com certeza é para você. Se tem lá no teu edital Sistema de Informações da Saúde, essa aula também é para você, tá bom? A gente não sabe o nível, né, abre aspas, né, de maldade da tua banca, de cobrança, de exigência da tua banca. Então tu tem que se preparar para a prova fácil, mas mais ainda para a prova difícil, tá bom? Ainda falando da ficha de investigação, deverá ser utilizado o número impresso na ficha de notificação, transcrevendo esse número manualmente para a ficha de notificação ou ficha de investigação, sendo que essa ficha de notificação deverá ser inutilizada. Será aproveitado dessa ficha apenas o número impresso. Caso contrário, poderá haver sobreposição de registros na base de dados, como a gente já explicou no início da aula. Caso a unidade federada opte por fazer a pré-numeração das fichas para os casos notificados após a confirmação, deverá ser observado o segmento da numeração para que também não haja sobreposição com a numeração da ficha de notificação, devendo ser distribuída pela Secretaria Estadual de Saúde para os municípios. O controle e a distribuição dessa ficha é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. A ficha de notificação de investigação de tuberculose e hanseníase deverá ser utilizada para notificar os casos novos, recidivas, reingressos após o abandono e transferências. Então, fique atento, né? Se a tuberculose e a hanseníase têm uma informação diferenciada, né, é o diferencial, né, é aquela exceção que tem uma maior tendência a ser cobrada na tua prova, tá bom? E eu reforço mais uma vez, tá? Responda questões. Se você não está com muito tempo, vai lá, responde questões. As questões também te ensinam, tu aprende muita coisa respondendo questão. Aprende conteúdo, aprende como é que as informações são cobradas, aprende estrutura de questões. É super importante, é essencial. Não vá para a sua prova sem, tá, nessa tua jornada, responder questões e, de preferência, muitas questões, tá bom? Vamos lá e para finalizar a nossa aula, vamos falar sobre a inclusão de agravos de interesse estadual. A inclusão de outros agravos, de acordo com a necessidade de se realizar um acompanhamento da situação epidemiológica municipal e estadual, pode ser feita no SINAM, mas apenas com dados relativos à ficha de notificação padronizada. Deverão ser comunicados pelos gestores estaduais e municipais. As informações relativas a agravos de interesse municipal ou estadual não serão enviadas ao nível federal. Professor, você prometeu aí trazer a fonte? Está aqui a fonte. Olha aí, Sistema de Informação de Agravos de Notificação SINAM, Normas e Rotinas do Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. Ok? Então está aqui o link, né? portalsinam.saude.gov.br. Aí você vai lá e encontra esse conteúdo no Google. Muito fácil, você chega a esse link. Então, um grande abraço, agradeço a tua audiência, a tua paciência de ficar até aqui, escutando tanta coisa, tanta informação, mas se Deus quiser, você vai voltar aqui e vai dizer, professor,
realmente aquilo era importante, acertei a questão por conta dessa aula, tá bom? Aquele abraço, valeu!